A maior prova de amor que você tem na sua vida é que Jesus abriu mão de toda a sua glória que ele tinha no céu com o Pai, se fez carne, habitou entre nós, abriu mão da sua glória, da sua grandeza, da sua autoridade e foi capaz de suportar a pior morte por amor a mim e a você. Mas isso foi a prova de amor. Mas a maior prova de poder que ele pôde realizar foi que ao terceiro dia ele ressuscitou. E isso é uma prova e motivo de nos alegrarmos nesse dia. Porque um dia Jesus morreu por nós. Assim como ele disse que faria, assim como os profetas profetizaram que aconteceria, ele morreu. Só que além disso, ele não permaneceu morto, ele ressuscitou. E através da sua vida, nós temos a vida. Através da sua ressurreição, nós temos a vida eterna. Porque se ele morresse por nós na cruz, levasse os nossos pecados sobre ele, mas não houvesse ressuscitado, tudo aquilo que ele havia pregado, tudo aquilo que ele havia falado, ficaria para trás. Nós não teríamos a vida eterna em Cristo que nós temos hoje. Então a ressurreição dele, e hoje a comemoração da Páscoa, da ressurreição, é o maior motivo de alegria que nós temos na noite. Amém? Então que o Senhor ele possa renascer no seu coração todos os dias. Em todo o tempo você possa ter um novo encontro com o Senhor. Que em todo o tempo ele possa ressurgir sobre a sua vida. Que mesmo que seja um dia tenebroso, assim como foi a sexta-feira na qual ele morreu. Porque a Bíblia fala que quando ele morre, o céu que estava bonito, ele se fecha e passa a ver como se fosse noite. O chão treme, os sepulcros se abrem e algo tenebroso começa a acontecer. Houve trevas sobre toda a terra. O sábado, que comumente chamam de sábado do silêncio, é o sábado onde está todo mundo que é preocupado. O nosso mestre morreu. E agora o que será de nós? Para onde nós iremos e o que nós iremos fazer? Eles dormiram no sábado com a preocupação. Mas no domingo houve a ressurreição. Então, mais de 1000 anos depois, nós temos a instituição de uma nova Páscoa. Nós temos agora a celebração de uma nova Páscoa. De um novo tempo sobre as nossas vidas. De um novo tempo sobre a humanidade. Porque Deus institui a Páscoa ao povo judeu como um caráter perpétuo, ou seja, eterno. Só que quando é em Cristo, essa Páscoa ela muda um pouco. Porque nós comemoramos a Páscoa no domingo, onde que Jesus ressuscita, amém? A comemoração da Páscoa para o judeu é justamente na sexta-feira, quando o cordeiro é morto. A Páscoa, porque o cordeiro que ele matava lá não ia se ressuscitar, amém? Então, eles comemoram a Páscoa no sacrifício do cordeiro e nessa mesa de comunhão entre eles. Porém, em Cristo, nós comemoramos uma nova Páscoa. Cristo nos deu uma nova razão para celebrarmos a Páscoa. E nós vemos essa referência justamente apontada por João. Lá em João, no Evangelho de João, nós temos várias referências a Jesus. Nós vemos João apontando para Jesus com diversas referências, dizendo que ele é a fonte da vida, dizendo que ele é a fonte de água que jorra para a vida, dizendo que ele é o pão da vida, diz que ele é a luz do meu mundo. João fala que ele é a porta, João diz que ele é a rocha, e João dá várias referências para Jesus, amém? E uma das referências que João dá para Jesus, um dos tipos que João dá para Jesus, está lá em João 1, versículo 29. E ele declara o seguinte, João 1, versículo 29. No dia seguinte, João viu Jesus caminhando em sua direção e disse: vejam, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Então a Páscoa, o que era necessário fazer? Ser escolhido um cordeiro puro, sem mancha, sem defeito, sem problema algum, para ser sacrificado, e o povo comeria daquele cordeiro em comemoração da Páscoa, e o sangue daquele cordeiro seria passado nos umbrais da porta,
representando que aquela casa estava protegida por Deus, e quando da passagem do Senhor sobre a terra do Egito, aquela casa seria guardada e protegida. Amém? Em Cristo, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o seu sangue vertido na cruz, derramado sobre a minha e sobre a sua vida, traz proteção e guarda sobre nós. Nenhum mal vai entrar na tua casa, nenhum mal vai tocar a sua vida. Nada mal, nada do maligno virá sobre você. Por quê? O sangue do Cordeiro está sobre a sua vida. Nós, quando recebemos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós somos lavados por esse sangue. Nós somos purificados por esse sangue. De um Cordeiro perfeito, de um sacrifício perfeito que foi instituído para a minha vida e para a sua vida. Amém? E o que nos aponta isso? Nós vemos a referência desse amor lá em João 3,16, que Jesus fala, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. E lá no 17 ele continua dizendo o seguinte, porque Deus não quer que o mundo seja condenado, mas através de Jesus ele seja salvo. Então o Cordeiro de Deus, ele não veio só tirar o pecado do mundo, mas ele veio trazer uma razão e um motivo, salvar a humanidade. A razão de nós comemorarmos a Páscoa é Cristo ter morrido por nós. O motivo dele ter morrido é porque ele nos amou. Mas o propósito disso tudo foi trazer salvação para a minha e para a sua vida. Nada do que Deus fez foi sem razão, nada que Deus fez foi sem propósito, mas Ele abriu mão do seu Filho unigênito para que nós fôssemos salvos e todos nós fôssemos agora feitos como seus filhos, através de recebermos a Jesus como nosso Senhor e Salvador. Assim como diz lá em João 1,12, que Ele veio para os seus, porém os seus não o receberam. Mas a todos quanto creram em seu nome, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Então nós precisamos entender que o plano de salvação de Deus para a humanidade, ele passou por Jesus. E ele é culminado em Jesus. Pois na cruz do Calvário, quando Jesus, antecedendo o seu último suspiro, ele declara com as suas últimas forças, está consumado. Esse está consumado vem do grego tetelestai. Essa palavra grega dizem que possui 3 sinônimos, 3 referências, 3 significados. Um dos significados é quando alguém tinha uma causa na justiça de Roma, obviamente. Ela era colocada da seguinte forma: foi paga aquela causa na justiça, então aquela dívida foi quitada. Então era usado o termo tetelestai. Quando um preso, ele tinha acabado de cumprir a sua sentença, quando ele era libertado, era colocado na prisão, na cadeia onde ele estava preso. Tetelestai, ou seja, a pena que ele cumpriu foi finalizada. E outra questão é quando alguém tinha um conflito um com o outro, aquele conflito, quando era apaziguado, havia sido finalizado, alguma diferença entre as partes, era finalizada, usava-se o termo tetelestai. Então, em Cristo Jesus, quando ele morre na cruz, ele declara tetelestai, ou seja, está consumado. A dívida que havia sobre a sua vida de morte, ele levou sobre si e ele pagou. A condenação que havia sobre a minha vida e sobre a sua vida, de sermos levados à morte, condenados ao inferno, Jesus levou. Ele cumpriu aquela sentença. E o conflito que separava o homem de Deus, de Jesus, trouxe a paz nesse conflito e nos reconciliou em Deus. Então ele consumou todo aquilo que nos separava do Senhor. Então ele é esse sacrifício perfeito. Amém? Continuando. Mas como nós podemos ter a referência de Jesus como nosso Cordeiro Pascual, esse Cordeiro que era perfeito, esse Cordeiro que não tinha mácula, esse Cordeiro que não tinha defeitos? Lá em Hebreus
4, versículo 15, diz o seguinte, 4:15, nosso sumo sacerdote, falando sobre Jesus, o sumo sacerdote, entende nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. Assim, aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Então, Cristo, Ele não só é o Cordeiro perfeito por nunca ter pecado, mas Ele entende as nossas fraquezas, entende as nossas dores, entende as nossas necessidades, porque Ele passou por todas as coisas, mas em nada pecou. Ele foi o Cordeiro perfeito porque Ele foi afrontado, Ele foi tentado, Ele encarou as mesmas tentações. Porém, Ele não abriu mão daquilo que Ele tinha. O relacionamento com Deus, a santidade, a justiça, o compromisso. Ele não abriu mão disso diante de qualquer outra coisa que pudesse ter sido ofertada a Ele. Satanás se apresenta a Ele na tentação do deserto, e a Bíblia fala que Satanás leva Ele para o mais alto monte e fala o seguinte: olha, se você se prostrar e me adorar, eu te darei todos os reinos da terra. E a Bíblia fala que Satanás mostra para ele a glória de todos os reinos. Não sei como foi. Não sei se ele botou um telão lá para Jesus ver. Obviamente foi de forma espiritual. Mas teólogos acreditam que quando a Bíblia fala que ele mostrou a glória de todos os reinos, não está falando somente dos reinos que já existiam, mas dos reinos que viriam a existir, amém? Então Jesus viu os reinos poderosos crescerem e serem abatidos, viu os reinos e as grandes potências mundiais que existem hoje, e ele declarou isso, Satanás declara isso para Jesus: ó, se você me adorar, tudo isso aqui vai ser teu. Mesmo diante de toda a glória que a humanidade, que o ser humano poderia dar a Jesus, ele não se prostrou diante de Satanás, porque nada seria maior do que o propósito que ele carregava. E é isso que nós precisamos entender. Nada é maior do que o propósito que Deus estabeleceu sobre a minha vida e sobre a sua vida. Nada é maior do que a promessa que Deus entregou sobre a sua casa. Nada é maior do que as palavras que Deus já liberou sobre a sua família. Então, quando alguém ou alguma coisa se levantar contra você para querer te derrubar, para querer te colocar para baixo, para querer te tirar do caminho, lembre-se disso. Nada é maior do que aquilo que Deus já fez por mim e daquilo que Ele já liberou sobre a minha vida. Eu não posso voltar atrás. Eu não consigo voltar atrás. Amém? E além disso tudo, Jesus nos deixou o exemplo também. Ele não só nos dá essa referência de que Ele não pecou, que Ele não retrocedeu, de que Ele permaneceu fiel ao propósito que foi estabelecido pela vida dele, mas Ele também nos deixa o exemplo que está lá em 1 Pedro 2, do 21 ao 24. O apóstolo Pedro escreve o seguinte: porque Deus os chamou para fazerem o bem. Amém? Está falando em relação a nós. Deus nos chamou para nós fazermos o bem. Amém? Aí ele continua: mesmo que isso resulte em sofrimento, pois Cristo morreu por vocês. Ele é seu exemplo, sigam seus passos. Ele nunca pecou, nem enganou ninguém. Não revidou quando foi insultado, nem ameaçou a se vingar quando sofreu, mas deixou seu caso nas mãos de Deus, que sempre julga com justiça. Ele mesmo carregou nossos pecados em seu corpo na cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas somos curados. Vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora voltaram para o pastor, o guardião de sua alma. Amém? Então Jesus, ele não só luta contra as tentações, não só conhece as nossas fraquezas, mas toda a sua vida foi como exemplo para nós seguirmos os seus passos.
E Deus nos chamou para fazermos o bem. E Pedro deixa isso muito bem claro. Mesmo que isso resulte em sofrimento, faça o bem. Mesmo que isso resulte em dor, seja fiel àquilo que Deus colocou na sua mão. Não olhe para trás, não retroceda, não evite, permaneça no caminho do bem. Permaneça pagando o mal que te fizeram com o bem. Não se vingue, porque o Deus julgará a sua causa, Ele é julgador com justiça. Ele não é infiel, Ele permanecerá fiel em todas as situações. Então não revide, deixe que Deus julgue as suas causas. Permaneça fiel diante do propósito que Ele estabeleceu sobre a sua vida. Amém? Então, Jesus, Ele é aquele que nos restaura a comunhão com o Pai. Ele é aquele que nos salva, é aquele que nos perdoa, é aquele que tem transformado a nossa vida e a nossa história, é aquele que mudou a nossa identidade. Então Ele traz comunhão com Deus e com os outros. Aquilo que nós falamos lá na Páscoa judaica, onde o cordeiro era sacrificado e servia de alimento para a comunhão entre os seus, Jesus restaura a comunhão com o Pai e a comunhão entre os irmãos. As ervas amargas que lembram a nossa vida anterior de pecado, de dor e de sofrimento, Jesus Ele levou também na cruz do Calvário, que seria justamente os sofrimentos que Ele levou, as nossas dores, as nossas enfermidades, todas elas estavam sobre Ele. E o pecado aqui, o pão sem fermento, faz referência justamente àquilo que Paulo fala em 1 Coríntios, que nós não nos contaminarmos com o fermento da maldade, com o fermento da malignidade. E a referência do fermento é justamente o fato de que um pouquinho de fermento ele é capaz de fazer com que a massa venha a crescer. Então o apóstolo Paulo fala, olha, não deixe que um pouquinho de pecado contamine toda a sua vida. Então abra mão desse pão fermentado, ou seja, abra mão desse fermento que pode trazer pecado à sua vida e fazer com que esse pecado venha chamar outros abismos. Assim como o salmista fala, que um abismo chama outro abismo. E não existe pecadinho nem pecadão, tudo é pecado. Então ele vai trazendo justamente essa referência. Não se deixe contaminar pelo fermento da maldade dos fariseus. Abram mão disso. Então essa Páscoa judaica, ela traz esses elementos para que nós possamos entender a razão da verdadeira Páscoa em Cristo Jesus. Jesus é o Cordeiro, as dores e os sofrimentos que Ele levou na cruz do Calvário representam esse amargor da nossa vida pecaminosa que está sobre Ele, e o pecado que nós devemos abrir mão representa justamente o alimento puro, que não se deixa crescer e nem se contaminar pelo fermento da maldade. Então nós precisamos entender que Cristo tem em nós e quer para nós uma vida totalmente transformada e regenerada através da cruz. Amém? Finalizando, nós devemos não só aprender e conhecer sobre o sacrifício de Cristo na cruz, mas nós precisamos aceitá-lo e recebê-lo. Porque muito se fala sobre Jesus, e muitas pessoas entendem até isso. Não, Jesus morreu na cruz. Jesus morreu na cruz, levou os meus pecados. Mas muitas vezes nós não entendemos o valor, o peso e o significado de tudo isso. Nós até ouvimos sobre Jesus, entendemos sobre Jesus, mas nós não reconhecemos que Ele não só nos salvou, mas Ele é o Senhor sobre as nossas vidas. E como Senhor das nossas vidas, Ele traz orientações e instruções para nós vivermos segundo a sua boa, agradável e perfeita vontade. Nós precisamos entender que Ele quer transformar as nossas vidas como uma prática diária. Claro e obviamente que Ele não precisa morrer na cruz todos os dias por nós. Mas aquele ato na cruz do Calvário tem que ser algo vivo e constante no nosso coração e na nossa mente. Nós precisamos carregar e entender o sacrifício de Cristo na cruz, que trouxe vida para mim, que trouxe perdão sobre a minha vida, que trouxe uma nova história transformada, lavada, remida pelo sangue
vertido na cruz por mim, por amor. Porque nós não éramos merecedores, assim como até hoje nós não o somos. Mas Ele nos deu nova vida. Ele transformou a nossa vida, amém? E assim como o povo do Egito celebrou a Páscoa, pronto para partirem para esse novo lar, para essa nova terra, para essa terra prometida, nós precisamos diariamente estarmos prontos para sermos levados para o nosso novo lar. Amém? Gostaria que vocês lessem comigo lá em Apocalipse 22, do 12 ao 14. O povo de Israel, enquanto escravo no Egito, eles recebem uma instrução. Ó, vocês vão comer agora do cordeiro, vocês vão celebrar essa Páscoa, e o que vocês vão fazer é estar com as vestes preparadas para a viagem, sandália nos pés, cajado na mão, porque agora vocês vão sair dessa terra que vocês estão como escravos e vão para uma terra prometida que eu prometi aos antepassados de vocês, onde vocês serão livres, viverão uma nova história, serão transformados e terão uma nova vida. Amém? Então, na Páscoa em Cristo Jesus, agora nós temos um novo tempo. Nós temos uma nova promessa de um novo lar. Amém? Esse lar no qual nós esperamos, oramos, ansiamos e clamamos: ora vem, Senhor Jesus. Buscar a sua igreja, buscar a sua noiva, lavada e remida com as suas vestes. E lá no versículo 12 do capítulo 22 de Apocalipse, ele nos reforça essa promessa, dizendo o seguinte: veja, isso é Jesus falando, vejam, eu venho em breve e trago comigo a recompensa para retribuir a cada um de acordo com os seus atos. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes aqueles que lavam suas vestes, a eles será permitido entrar pelas portas da cidade e comer do fruto da árvore da vida. Amém? Então Jesus está nos convidando para o seguinte, ó, a Páscoa que era celebrada lá no antigo Israel pelo povo judeu representava a saída deles da escravidão para uma terra de liberdade. Agora em mim, na nova aliança, eu convido vocês a saírem dessa terra de pecado, de maldade, de morte e se prepararem para o grande dia no qual eu virei buscar a minha noiva lavada e remida, com as vestes puras, brancas, para cear comigo no reino eterno. E é isso que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. É isso que Deus estabeleceu para toda a sua igreja. O tempo no qual nós celebraremos a Páscoa com o Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo, que vai fazer com que a nossa alegria nele seja completa, que nada mais nos falte, no reino no qual agora não haverá mais dor, nem pranto, nem choro, nem morte, enfermidade nenhuma. Esse é o lar que Ele tem preparado para mim e para você. É esse destino no qual nós precisamos crer, declarar, anunciar e ansiar por Ele. E nós precisamos estar preparados, porque nós não sabemos o dia nem a hora. Lá no Egito, Deus preparou ele, ó, a partir de hoje vai ser um novo ano para vocês, vai ser uma nova vida para vocês. Se preparem que vai acontecer. Nós só temos hoje, só vai acontecer. O dia e a hora nós não sabemos, mas nós precisamos estar com as nossas vestes prontas, com as sandálias nos pés e com o cajado da autoridade que Deus colocou na sua mão preparado. Nós não podemos abrir mão daquilo que Deus estabeleceu sobre nós. Nós não podemos abrir mão do chamado que Ele colocou sobre a sua vida. Você não pode abrir mão da família, da casa na qual Ele te colocou, te inseriu. Você tem uma responsabilidade espiritual sobre esse lar e sobre essas pessoas. Não abra mão do cajado que Ele colocou sobre você.
creia que Ele o fará. Tudo quanto Ele profetizou, tudo quanto Ele liberou, Ele vai fazer acontecer. Creia, busque, ore, não abra mão. Amém? Se coloque de pé. Hoje não é dia de ceia, amém? Protocolarmente, né? A ceia nós celebramos todo segundo domingo. E fomos celebrar na semana que vem também. Mas hoje, como a palavra dizia muito sobre isso, sobre nós celebrarmos a ceia do Senhor, a Páscoa do Senhor, nessa referência daquilo que aconteceu lá no Egito, daquilo que aconteceu com Jesus antes de ele ser morto e da sua ressurreição, eu tive o desejo de justamente nós termos esse momento de comunhão, porque a ceia é a comunhão dos santos. E eu gostaria de convidar você a cear nessa noite conosco, em nome de Jesus.